Excelentíssimo Senhor Vice-Governador do Banco Nacional de Angola, Dr. Rui Miguens, Excelentíssimo Presidente da ABANC, Dr. Mário Nascimento, Excelentíssima Presidente da Comissão do Mercado de Capitais, Dra. Andrea Vanessa Simões, distintos Presidentes das Comissões Executivas dos Bancos Comerciais, distinto Presidente da Comissão Executiva da EMIS, membros dos órgãos sociais da ABANC, minhas senhoras e meus senhores, distintos convidados, vamos retomar a segunda parte do evento, como prometemos, agora em tempo real, e passo a apresentar o painel que vai versar sobre o tema Banca no Futuro. Vou começar naturalmente à minha esquerda, ao fundo, e à medida que for apresentando, vou pedir naturalmente à pessoa apresentada, por favor, se levante, e os senhores vão aplaudir e agradecendo naturalmente a disponibilidade para estar connosco hoje. Começamos pelo Dr. Júlio Correia, administrador do BIR. Muito bom dia, obrigado. Também está connosco o Dr. Luís Teles, Presidente da Comissão Executiva do Standard Bank de Angola. A moderar este painel está Marcos Souto, representante do Fundo Monetário Internacional em Angola. Bom dia. Também está connosco o Dr. José Matos, Presidente da Comissão Executiva da EMIS. O Dr. Luís Lelis, Presidente da Comissão Executiva do BAE. São os joelhos. E o Dr. Paulo Alves, Administrador Executivo do BFA. Bom dia. Senhoras e senhores, esse é o nosso painel. Muito obrigado a todos. Em nome da ABANC e do Grupo Nova Vaga, especialmente do Expansão, agradecemos a vossa disponibilidade e presença. Tenho a palavra o Dr. Marcos Souto, representante do FMI Angola, que será o moderador deste painel sobre o tema Banca no Futuro. À vossa atenção. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer a organização do evento pelo convite gentil. É um tema de extrema importância, porque a tecnologia avança a passos largos na direção dos serviços digitais e há que haver aqui uma preparação tanto por parte dos bancos como por parte do regulador, do supervisor, no sentido de criar as condições favoráveis ao crescimento saudável e seguro dessas tecnologias, desses serviços. Eu vou pedir aos meus colegas aqui do painel que procurem ser o mais sucinto possíveis. Nós temos várias perguntas, vários temas interessantes para discutirmos aqui. E eu começaria a pergunta ao Lelis. Vamos falar um pouquinho sobre o que a transformação digital representa para a sociedade angolana. Em particular, uma sociedade que o problema da literacia e talvez até mesmo uma certa desconfiança na segurança e na eficiência das novas tecnologias, né? Como é que vê que esse desafio poderia ser superado em Angola? Obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer à ABANC pelo amável convite, cá estar e apresentar aquilo que é a minha visão sobre as oportunidades que a transformação digital oferece para o desenvolvimento não só do sistema financeiro bancário, mas para a sociedade como um todo. O Marco enviou um conjunto de questões bastante desafiantes. Antes de você iniciar, estávamos aqui a dizer que ia ser bastante desafiante responder às questões e pela quantidade, a capacidade de síntese será mais difícil. No entanto, indo diretamente ao assunto, eu não acho que o nível de literacia da população seja um desafio intransponível para a adesão às soluções que permitam, acima de tudo, ter o acesso aos prestadores de serviços financeiros bancários. No caso da nossa experiência, isso tem demonstrado que mesmo as pessoas de origens mais humildes, vamos dizer assim, estratos D e E, que é hoje onde nós também estamos a atuar,
têm aderido com bastante entusiasmo às soluções que nós colocamos no mercado, desde que estas soluções sejam configuradas com o mínimo de complexidade possível. Portanto, nós Banco BAE já temos uma experiência de mais de 20 anos a desenvolver soluções que procuram resolver os desafios específicos dos vários estratos de segmentos de clientes e, aliás, pensamos nós que esta é uma das justificações para o facto de nós estarmos a aumentar clientes, uma média de perto de 5.500 clientes por semana. Em 2004, o BAE lançou a primeira solução de Internet Banking. Até parece que poucas pessoas sabem disso. Nós já vamos com quase 20 anos. E nessa altura, uma das funcionalidades do Internet Banking, quase 20 anos, era aquilo que se chamava a unidade radioaudível. Não sei se algumas das pessoas chegaram a utilizar, que era ligar para um número e depois seguir as instruções, como se fosse um contact center. E as pessoas poderiam ter acesso aos seus dados financeiros, o saldo, o IBAN, NIB, enfim. Isto no remoto ano de 2004. E nesta altura, por opção estratégica, nós decidimos, até por questões de segurança, cibersegurança, decidimos que na altura não era a melhor solução, mas já pensávamos inclusivamente responder às necessidades de pessoas que não falam bem português, ou que falam, mas não interpretam mal, e a nossa ideia era inclusivamente ter esse serviço para quem fala as denominadas línguas nacionais. E o investimento está aí, ele existe e poderá eventualmente ser retomado. Mas mais do que isso, nós optamos por investir em soluções de web, mobile banking, USSD e SMS. Portanto, há pouco o orador apresentava estes quatro tipos de canais. A semana passada nós atingimos cerca de 1.950.000 clientes ativos e dos quais 600.000 utilizam os canais alternativos. E os canais SMS e o SSD estão a transformar-se nos canais preferenciais. Porquê? Porque o BAE tem estado a subvencionar o custo das telecomunicações. E este, para mim, é que é o grande desafio. Não tanto a literacia, mas, por mais discursos que se falem, os custos das telecomunicações em Angola são muito altos e incomportáveis para aquilo que são os padrões de rendimentos das famílias. Portanto, mais do que os custos, há também a disponibilidade ou cobertura de comunicações. Recentemente o Banco Nacional de Angola fez sair o aviso 18/2022, que estabelece que os bancos sistémicos têm que estar presentes em todas as sedes municipais do país. O BAE hoje está presente em 79, faltam cerca de 85, e um país com a dimensão geográfica disso, com esta dimensão geográfica, conseguir estar presente nos 164 municípios até julho de 2023 será bastante desafiante. Mas estamos abertos, abrimos o peito, tiramos a camisa e estamos a ir à batalha. Portanto, em resumo, incumbe-nos a responsabilidade de criar soluções de fácil utilização, disponibilizar a um custo compatível com os rendimentos dos clientes e assegurar que implementamos um ecossistema de cibersegurança e de segurança de informação de forma a mitigar eventualmente o risco da confiança. Pois o grande problema ainda é que a maior parte das transações que são feitas no nosso sistema, e aqui o colega, o engenheiro Matos, sabe muito bem, é o numerário. As pessoas preferem o numerário. Então é um processo de educação, de formação das pessoas para irem aderindo a estas soluções. Obviamente, a Angola tem uma grande vantagem demográfica, mais de metade da população tem menos de 15 anos, o que significa que se começarmos a trabalhar hoje nesses investimentos, teremos benefícios a médio e longo prazo. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria talvez agora de ouvir o Dr. Paulo Alves, porque essa transformação digital ela também exigirá não apenas uma mudança na cultura das pessoas de como se relacionar com o banco, mas também dentro dos próprios bancos. E isso gera um conjunto de preocupações, naturalmente. Em primeiro lugar, saber como é que os bancos vão se preparar para essa mudança de cultura.
Mas há também uma preocupação de que essas novas tecnologias elas venham a substituir a mão de obra humana. E como é que a banca angolana está a se preparar para esse cenário, na sua opinião? Rapidamente, parabenizar a banca pelo evento e agradecer o convite que nos endereçou. Eu pessoalmente tenho a visão que o driver não pode ser a tecnologia. O driver tem que ser o propósito da organização. E se o banco quer ser um banco inclusivo, um banco que proporcione uma boa experiência aos clientes, um banco que tenha integrações que fluam com normalidade, deve sim investir em tecnologia. A preparação das nossas pessoas para a mudança é de facto o maior desafio. E sim, muitas vezes interpretamos como novas peças tecnológicas tenham o objetivo de substituir pessoas, em especialmente fazer um downsizing da organização. Não é o nosso caso, portanto, nós temos de facto inovado, temos colocado mais tecnologia no banco para nos tornarmos mais eficientes, para efetivamente conseguirmos angariar mais negócio, mais clientes e, sobretudo, conseguir a inclusão financeira que tanto se fala. Também reconhecemos que é um grande desafio cumprirmos o aviso 18 do Banco Nacional de Angola, que faz com que tenhamos que expandir a rede de serviços bancários para todos os municípios do país, mas como em outros desafios, eu acho que a banca tem correspondido sempre com muita firmeza os desafios que são colocados. Também julgamos que incluir a nossa equipa no ponto de partida, no ponto das discussões, sejam elas tecnológicas, sejam elas na perspectiva do negócio ou da relação com os clientes, vai ajudar não só a percepção real do propósito dessa iniciativa concreta, mas acima de tudo ajudar a mitigar conceitos, resistências, etc., que são naturais num processo de mudança dentro das organizações. Falando, por exemplo, de metodologia, há alguns anos atrás, os softwares, as aplicações, os workflows eram feitos genericamente em waterfall, o que na prática se traduzia levar uma etapa muito profunda em desenhar requisitos, entregar os tecnológicos para depois de uma fase qualquer entregarem o projeto feito. Hoje as organizações trabalham essencialmente com metodologia ágil, o Agile, o famoso Agile, mas acima de tudo não pode ser só na perspectiva dos projetos, tem que ser também na perspectiva da gestão. Portanto, é uma alteração cultural na forma como observamos o banco, na forma como observamos os passos que queremos dar de seguida e, acima de tudo, em termos de projeto, incluir os vários stakeholders em todas as fases, permitindo assim um alinhamento das prioridades do negócio com as capacidades de entrega da equipa. O Covid, efetivamente, é o acelerador da transformação digital. Todos nós sabemos que não há um recuar. Daqui para a frente é disrupção em cima de disrupção e, na realidade, os bancos que não tiverem esta visão podem ficar mesmo isolados. A banca tradicional não vai efetivamente desaparecer, pelo menos é a minha visão. Há segmentos como o corporate ou a nível da banca particular, nos segmentos médios e alto, em que a banca tradicional, a banca mais relacional, há de vingar. Dito isto, sabemos que há aqui uma alteração de mindset, sabemos que temos que ter mais vendedores e menos atendedores. A tecnologia pode fazer o atendimento na perspectiva de uma app ou de serviços self-service, etc., mas a tecnologia ainda não substitui um bom gestor, ainda não substitui um atendedor efetivamente eficiente.
também, e como última nota, dizer que a inteligência artificial, machine learning, OCR, são atividades tecnológicas que vêm corresponder a microatividades que hoje estão assentes em pessoas. Essas atividades assentes em pessoas, como o simples facto de recolhermos os dados de um documento de identificação para catalogarmos numa plataforma do banco, também não é motivador para a equipa. Portanto, se eu tiver 20 anos a fazer exatamente a mesma coisa, acabo por estar desmotivado por essa rotina. O grande propósito das organizações deverá ser preparar as equipas para outras atividades que efetivamente agreguem valor à organização, ao negócio e aos clientes. E peço desculpas, mas alonguei-me. Obrigado. Não, eu penso que foram pontos bastante úteis e faz uma transição natural para a próxima pergunta, né, que eu vou fazer, e a gente já entrando num campo dos skills e das competências, né? Conforme mencionou muito bem, a transformação digital está a trazer importantes inovações tecnológicas que requerem um conjunto de skills e competências diferentes. E talvez a força de trabalho dos bancos que estão operando em Angola não tenham ainda desenvolvido incompleto, né? Apenas como exemplo, né, um estudo global conduzido pela firma internacional da Gartner revelou que 80% dos PCEs de bancos consideram a falta de skills e competências como um dos grandes desafios e potencial entrave para a transformação digital. Dr. Matos, concorda com essa visão? Como vê que a banca angolana, talvez aproveitando a resposta do colega, está a trabalhar para desenvolver esses skills e competências técnicas na sua força de trabalho? Obrigado. Também me queria associar ao agradecimento à banca por me ter convidado para este evento. Eu vou responder à questão, mas queria talvez só complementar a resposta aqui do Dr. Lelis para ajudar. Este problema das pessoas estarem ou não preparadas para usar os meios tem muito a ver com a literacia digital e afeta muito, tem estado a afetar a segurança, portanto as fraudes. E nós, ao nível da EMIS, lançamos um programa que nós chamamos Cidadão Digital, que na sua primeira versão tem uma duração de 1 ano, para fazer formação em todas as escolas de Luanda, não é? E no nível etário dos 11 aos 16 anos, justamente para usar de veículo de transmissão deste conhecimento. Essa pouca literacia digital é um obstáculo, porque por mais seguros que nós façamos os sistemas acabam sempre por serem vulneráveis, não é? E isso pode criar as resistências que foram aqui ditas. Portanto, porque no fim do dia temos que encontrar um equilíbrio entre segurança e conveniência e a forma de usar. Mas se tornarmos os sistemas muito complexos por razões de segurança, depois também não são usados. Ainda diretamente a esta questão, efetivamente, nós não temos, o mercado é pobre no que diz respeito a recursos com qualidade. Eu às vezes costumo dizer que nós, os gestores aqui em Angola, temos que usar a estratégia do treinador do clube pobre, não é? Porque há a estratégia do treinador do clube rico, não é? O clube rico chega ao clube e diz: olha, a minha tática, a minha estratégia é esta, estes jogadores não servem, arranja-me lá outros. Nós aqui temos que encontrar soluções com as pessoas que temos. Bom, este é um aspecto. Outro aspecto é, eu ia dividir esta resposta em 2 direções. Temos uma direção que tem a ver com a forma como recrutamos. Nós temos uma experiência na EMIS, eu já tive essa experiência anteriormente, quando estive na Angola Telecom, que recrutamos nas universidades. Nós fazemos a seleção ao 2º ano da universidade. Portanto, temos um acordo com mais que uma universidade. No 2º ano, nós selecionamos os melhores, damos uma bolsa de estudo e depois garantimos o emprego. Eu lembro-me quando estive na Telecom, fazíamos isto, tínhamos acordos com escolas na África do Sul, na Namíbia, na Zâmbia, na Tanzânia, na África, em Portugal, e mandamos muita gente fazer isto. Portanto, investir. Porque
O problema das pessoas, porque as pessoas formadas vão-se embora, está bem, mas é pior não os formar e continuar sem pessoas formadas. Isto dizia já o Henry Ford, há 100 anos, não é? Portanto, tem que se investir muito nisso. Portanto, esta é uma via. Há uma outra via que temos, aliás, no nosso Conselho de Administração, já foi até sugerido, temos uma outra via que é ou revitalizamos o IFBA ou fazemos financiamentos para universidades. Portanto, inclusivamente foi sugerido que talvez a EMIS, como estando na posição em que está, sendo uma entidade que tem um caráter cooperativo, porque esta questão da formação é uma área em que pode haver cooperação, porque serve não só os bancos, também serve o país, não é? Portanto, estudarmos eventualmente a possibilidade de intervirmos de forma mais ativa em algumas universidades, inclusivamente criando especialidades, portanto, ou cadeiras, ou financiando cadeiras, como se faz nos Estados Unidos. Portanto, encontrar aqui umas certas formas para fazer isto, para aumentar a qualidade também do ensino. Portanto, porque não basta só falarmos que vamos recrutar nas universidades, temos que também ter garantia que a formação tem qualidade. Infelizmente, nem todas têm qualidade, e esse é um dos problemas que nós temos. Portanto, basicamente eu diria que a resposta tem que ser, nós temos que investir aqui na formação muito mais do que provavelmente um banco na Europa faz. Obrigado, Dr. Matos. Estou sem som. Ok, obrigado. Eu gostei muito da sua comparação com o treinador de clube pobre, né? Parece bastante apropriado considerando o período da Copa do Mundo. Eu não vou mencionar nada aqui a respeito do meu time, como podem perceber, eu sou brasileiro. É um tema bastante interessante. De fato um problema muito grande de se gerar competências e skills bastante sofisticados em uma população que ainda não tem esse conhecimento disponível. Mas essa transformação digital, e eu agora volto para o Dr. Júlio Correia, ela não requer somente conhecimentos técnicos, tecnológicos relevantes, né? Os profissionais financeiros também precisam adquirir competências comportamentais que são bem fundamentadas, né? São requisitos fundamentais para complementar o conhecimento técnico e impulsionar um desempenho individual e de equipe mais forte, né? Na sua opinião, como é que a banca angolana está a trabalhar para desenvolver esses skills e competências comportamentais na sua força de trabalho que são tão importantes para essa transformação digital? Dr. Correia. Muito obrigado. Portanto, queria igualmente felicitar a banca pelo aniversário e por ter escolhido um tema para essa mesa redonda. Quanto às competências técnicas, portanto, os bancos têm feito o seu recrutamento com base na formação dos técnicos, com a formação académica. Agora, quanto à componente comportamental, portanto, isto tem mais a ver já com a maneira de ser de cada colaborador, portanto, dos seus hábitos, e isto é um processo que é mais de formação contínua, em que os bancos empregadores, portanto, têm essa missão, mas também temos assistido por parte do regulador e da própria ABANC a algumas ações de formação nesse sentido. Que é que não percebi? Portanto, é de todo interessante, porque sem essa formação, essa componente, portanto, os bancos não poderão atingir os objetivos a que se pretende. Muito obrigado, Dr. Correia.
Eu gostaria agora de enveredar por um tema diferente, né? Está relacionado a como os bancos vão gerir essas mudanças, né? Essa transformação digital. E eu me volto aqui para o Dr. Teles, que está aqui ao meu lado esquerdo, e menciono aqui um estudo em que apontou cerca de 90% das pessoas que foram questionadas concordaram que as tecnologias digitais elas estão a causar uma disrupção na indústria dos serviços financeiros. Vejam bem, 90% dos inquiridos. E esse mesmo estudo salientou ainda que a maioria dos trabalhadores das instituições financeiras inquiridas não acreditam que as suas empresas estejam prontas para essa disrupção. São dados bastante, eu diria até, preocupantes, né? Porque, apenas olhando para as palestras que foram mencionadas aqui, eu me refiro particularmente à questão da segurança, né? Como é que o Dr. Teles vê esses desafios, né? Como é que os bancos estão conseguindo gerir, né, essas mudanças tão necessárias para a transformação digital? Obrigado. Obrigado. Queria agradecer também à banca o convite e desejar um bom dia a todos. E de facto é mais uma pergunta difícil que o Marcos reservou para nós. Talvez começaria por dizer que é muito importante nós entendermos que os modelos de negócio dos bancos estão em transformação, estão neste momento a ser impactados por um conjunto de tendências internacionais e locais que forçam os bancos a considerarem o risco de obsolescência que têm atualmente no seu modelo de negócio. E isso obviamente é causado por, diria talvez, 3 fatores principais. O primeiro fator e os 3 são relativamente bem conhecidos. Portanto, o primeiro fator, uma alteração radical das preferências e dos comportamentos dos consumidores, dos clientes do setor. O segundo fator, relacionado com o conjunto relevante de tecnologia emergente que hoje existe e que nos permite fazer coisas que eram impensáveis há poucos anos atrás. E um terceiro tema relacionado com uma pressão da concorrência de entidades de setores não tradicionais ou fora do setor bancário, e que nós com certeza iremos falar deles, como as Big Techs ou as Fintechs, ou mesmo, por vezes, retalhistas, empresas de telecomunicações ou outras entidades. Portanto, estes 3 fatores, em conjunto com outros temas, têm vindo a forçar o setor bancário a repensar o seu modelo de negócio e vêm também a pensar muito sobre a tecnologia que usam. Portanto, há uma pressão muito grande neste momento nos bancos para utilizarem nova tecnologia, para investirem mais em tecnologia e para repensarem os sistemas mais antigos, ou legacy, que nós costumamos dizer, não é? Para repensarem esses sistemas que temos atualmente nas nossas instituições. Isto porque as novas tecnologias permitem acesso a mais dados, permitem maior flexibilidade, permitem maior agilidade de processos, automatização de processos, permitem uma melhor experiência do cliente e permitem um tema muito importante também para os bancos, que é a escalabilidade. Ou seja, ser capaz de servir mais clientes com uma melhor experiência sem um necessário aumento proporcional dos custos de estrutura do banco. E, portanto, esta transformação está a acontecer, penso que é conhecida, e o que é relevante neste tema é os bancos compreenderem que não embarcar nesta transformação, não fazer parte desta transformação, representa a estagnação, representa a obsolescência e um risco enorme para as instituições. E, portanto, é necessário fazer, de facto, essa transformação que os colaboradores entendem que os bancos não estão a conseguir fazer, pelo menos com a rapidez necessária. Portanto, nós começamos a falar um pouco de gestão da mudança, não é? E é um dos temas talvez mais relevantes nos dias de hoje nas nossas instituições, é o tema da gestão da mudança e a nossa competência em fazer mudança dentro da organização. Existe um estudo da Harvard Business Review que conclui que 50% das iniciativas de mudança organizacional falham. Isto é algo que é
assustador, porque quer dizer também, indiretamente, que saber planear, coordenar e implementar mudanças organizacionais é um skill fundamental das lideranças modernas. Pois. E, portanto, nós temos que ter a noção que existe esse risco de grande parte das iniciativas de mudança que nós queremos fazer falhar, vir a falhar, e, portanto, os próprios líderes têm que aprender a fazer mudança. Por outro lado, um dos grandes desafios do setor neste momento não é tanto, talvez, perceber a mudança necessária, não é tanto articular a mudança necessária e planeá-la, mas executar essa mudança. Portanto, a execução da estratégia, digamos assim, a execução da mudança também é um tema urgente e é um tema que tem causado grandes dificuldades. E há várias coisas que, eventualmente, têm sido difíceis de ultrapassar pelas instituições. Um dos temas, por exemplo, é a incapacidade de perceber a urgência do tema. Portanto, pode haver entidades que estão em negação ou que não entendem, digamos assim, quais é que são os riscos que correm atualmente e às vezes nós, na brincadeira, até fazemos exercícios em que o objetivo é destruir o banco. Não é? Eu aconselho a todas as instituições a fazerem este exercício. Destruir o banco. O que é que nós precisamos de fazer? Destruir no bom sentido, não é? Não é destruir o negócio do banco. Como é que nós fechamos o banco de um dia para o outro? Com novos modelos de negócio, com novos concorrentes, com novos modelos de pricing, com novos segmentos, etc. E depois, esse exercício é interessante porque expõe as fraquezas que as instituições têm. E depois podemos fazer quase o reverse engineering, não é? De redesenhar o nosso modelo de negócio em função dessas fraquezas que temos. Outro dos desafios que existem atualmente e que podem estar a motivar essa frustração dos colaboradores é uma falta de uma visão clara do futuro. Não é? O papel dos líderes também é dizer para onde vamos, não é? E tentar articular essa visão do futuro de uma forma convincente e motivadora. E muitas vezes as instituições falham ou os líderes das instituições podem falhar ou não ter essas competências. Naturalmente que isso reflete também outro desafio, que é todos nós, enfim, PCEs, PCAs, administração, líderes organizacionais, temos que reconhecer que temos que nos reinventar. E nós também precisamos de aprender novos skills, não é? E, portanto, quando eu ouço aqui o engenheiro Matos a falar precisamos de mais qualidade, também nas lideranças é necessário mais qualidade. Mas eu não digo que é preciso outras lideranças. É preciso que estas lideranças que existem hoje compreendam que precisam de aprender skills que não eram necessários há 20 anos atrás, mas hoje em dia são fundamentais para podermos executar esta mudança. E, portanto, naturalmente que isto impacta na organização, é preciso outro tipo de competências na organização, não necessariamente outro tipo de pessoas, mas outro tipo de competências, e isso é uma responsabilidade da organização, dar as ferramentas às pessoas, para que as pessoas possam evoluir elas próprias também e se sentirem válidas e competitivas no novo mercado de trabalho que nós estamos a viver, e, portanto, existe uma mudança cultural que está a acontecer e que o colega BFA articulou muito bem, que é urgente. Há outro desafio, só vou tocar em mais dois desafios que são imensos, mas não saber dizer que não. É um dos grandes problemas que nós temos neste momento, em várias indústrias, mas no setor da banca em particular. Nós fazemos demasiadas coisas ao mesmo tempo, vamos atrás, nós chamamos no banco uma coisa que é o Shiny Object Syndrome. Portanto, nós temos um síndrome da novidade, o síndrome daquele pequeno projeto, daquela pequena inovação que eu gosto e que toda a gente quer fazer, toda a gente sugere. E isso é um desafio porque faz as organizações perderem o foco, perderem a disciplina na implementação, na execução da sua estratégia. E depois, talvez o último tema que eu queria mencionar como um desafio que pode causar essa percepção dos colaboradores é querer fazer tudo de uma vez. Querer fazer uma abordagem única, tipo Big Bang Approach, não é? E a transformação é uma transformação gradual. Quer as pessoas gostem de ouvir isto ou não, é uma transformação que tem que ser gradual. Se nós olharmos para os melhores exemplos a nível internacional dos grandes bancos que se transformaram do ponto de vista digital, levaram no mínimo 5 a 7 anos a fazer essa transformação. Portanto, não esperar que os bancos em Angola possam, em 2 ou 3 anos, fazer essa transformação, porque essa pressão, essa expectativa pode ser prejudicial a toda a transformação. Obrigado.
Obrigado. É interessante, nós falamos aqui da questão da mudança de cultura da população, a mudança de cultura dos empregados de um banco. Estamos agora a falar da mudança de cultura da gerência do banco, que também precisa se preparar para isso. Eu acho que uma peça importante de todo esse processo é o papel do regulador e do supervisor, que também precisa se preparar de forma adequada para essa transformação que está ocorrendo nos bancos, a fim de que se criar um ambiente que seja mais conducivo à transformação digital e que ela ocorra de forma saudável e segura. Nessa questão, Dr. Leles, me desculpa se eu vou jogar uma bola curva para cima de si, mas que sugestões tem em termos de política, né, a fim de que tal ambiente seja promovido pelo regulador, pelo supervisor? Obrigado. Nossa, já sou conhecido exatamente por isso. Gosto de receber essas bolas redondas, mas pelo menos desta vez eu devo dizer que, do ponto de vista do regulador bancário, nos últimos 4, 5 anos nós temos tido uma disponibilidade e abertura para discutir aquilo que é a visão de colocarmos Angola na crista da adoção das soluções tecnológicas do futuro. Aliás, o senhor vice-governador, na sua apresentação, mencionou o QUIC, mencionou o LISPA, mencionou o Regulatory Sandbox. Portanto, há um conjunto de iniciativas que refletem exatamente a visão deste governo, do regulador, e de uma abertura completa para discutir e debater estes temas. Aliás, mesmo ao nível da BANC, recordo que o próprio Banco Nacional de Angola é que tem incentivado a discussão à volta do cloud computing, não tanto das criptomoedas, eu sei, mas as moedas digitais, portanto, tem promovido essa discussão. E eu gosto de separar os temas de criptomoedas com moedas digitais. Portanto, apesar das duas serem moedas digitais, criptomoedas é outra coisa. E eu sou quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar destes temas de tecnologias, etc. Mas quanto às criptomoedas eu tenho também as minhas dúvidas, e acho que a posição de prudência que o Banco Nacional de Angola também tem exercido neste aspecto, ajuda muito. Mas mais do que falar do regulador, quer o regulador dos bancos como regulador do mercado de capitais, eu acho que temos que também alargar este debate a outros players. Portanto, quando nós circunscrevemos a discussão ao regulador dos serviços financeiros, bancários e do mercado de capitais, esquecemos do sistema de educação. E aqui há pouco o engenheiro tocou no tema. E para mim é o grande calcanhar de Aquiles. Portanto, nós não podemos iniciar um processo, sem iniciarmos um processo de uma criação de um ecossistema que defina claramente, e alguém mencionou há pouco que hoje o Quênia e o Uganda são os hotspots para as fintechs em África, e nós deixamos Angola ficar aqui. Portanto, nós passamos a ser eminentemente compradores de serviços, porque de facto o sistema de educação não incentiva a formação de pessoas naquilo que em inglês se chama STEM, não é? Science, Technologies, Engineering and Mathematics, que o engenheiro tocou aqui o tema, e por isso acabamos por exportar empregos, exportar rendimentos, porque temos que comprar tudo. E não só exportamos, como também enviamos cambiais. Este aqui é outro problema. Ou seja, do ponto de vista estratégico, estamos a penhorar o futuro. E eu acho que há necessidade de ter uma discussão mais abrangente. Nós olhamos muito para a transformação digital, muito na ótica do cliente, mas os canais são só a ponta do iceberg. Por debaixo disto tem toda a questão das infraestruturas, o hardware, o software, os firmwares, etc., que é preciso ter um ecossistema que permita atrair os estudantes, formá-los, empregar as pessoas, não é? E pensarmos eventualmente em algo para o futuro. E se não começarmos esta discussão agora, vamos continuar a ser compradores e estarmos muito dependentes, muito reativos daquilo que acontece lá fora.
E pelo facto de já termos um desafio porque falamos português, e o grande mercado é eminentemente baseado em anglo-saxónico, vamos dizer inglês, não é? Portanto, isto também já torna mais difícil. Portanto, podíamos olhar aqui para os nossos amigos do Brasil, do lado do oceano, mas o Brasil também olha para cima. O Brasil olha para a América. E isto também cria um desafio cultural. Portanto, este é um dos primeiros temas. Sistema de educação, a visão do que é que nós queremos fazer. O setor privado, a criação de empregos nessas áreas, promoção de criação para que os jovens possam perceber que há oportunidades. E nós gastamos muito dinheiro nessas áreas. Acho que os meus colegas que estão aqui na sala, portanto, é só irem para os nossos relatórios e contas e vão ver o quanto nós gastamos. Nós investimos em tecnologias e em sistemas. Portanto, há mercado, há oportunidade, só que, de facto, isto é tudo gasto, a maior parte é tudo gasto lá para fora. Acabamos por exportar empregos. E, novamente, o tema que eu acho que, eu digo sempre que é bastante frustrante, e aí é o Luís Leles novamente a falar, é o discurso, a persistência do discurso dos custos de telecomunicações. Angola, diz que a média Angola tem os custos mais baratos em África. Não é verdade. Vamos lá. E se nós não atacarmos este tema, é como ir ao médico. O médico diz, olha, você tem isto, tem que apanhar a vacina. Você diz, sim. Até, aliás, estamos no mês de novembro, né? Temos que fazer um teste qualquer. Novembro azul, não é isso? Temos que fazer esse teste. Tem que fazer o teste. Essa é a verdade. E em Angola, os custos das telecomunicações são caros. Nós estamos a crescer porque estamos a subvencionar os nossos clientes. Nós subvencionamos. Hoje a rúbrica de telecomunicações, pelo menos nos nossos livros, deve ser para pessoal, depois vem cibersegurança, segurança de informação e depois vem as telecomunicações, porque nós literalmente estamos a subvencionar o SSD, o SMS, temos hotspots, há pouco falava com alguém, temos uma rede de hotspots pelo país, mas não tínhamos que fazer isso. E então o desafio que eu lanço, para aproveitar o meu tempo, por que é que nós não consideramos estabelecer uma política que se defina que em Angola o acesso à internet é eminentemente grátis para os particulares? Qual é o problema? Eu fiz uma proposta de fazer a tarifa social da internet, que até hoje não foi Qual aceito. é que é o problema? Agora temos um satélite, felizmente conseguimos. Não sei se já começou a gostar. Temos a Angola Cables. Hoje o engenheiro percebe melhor do que isso. Portanto, a oferta existe. Somos nós os contribuintes que vamos mesmo pagar. Ponha-se grátis isso. A inclusão financeira. Vão deixar de falar do Quênia. Vamos começar a falar de temas aqui em Angola, porque eu acredito, e temos várias experiências, que de facto os rendimentos são mais baixos, as pessoas têm que comer, têm que mandar os seus filhos para a escola. Em Angola o acesso à internet tem que ser considerado como um direito humano, acesso grátis para os particulares, e vamos ver o que é que vai acontecer do ponto de vista da inclusão financeira. Vai explodir. Pois, eu sugeri, já fiz em outro fórum várias vezes uma proposta para introduzir a chamada tarifa social da internet. Bom, até hoje não foi aceito. Não gosto. Temos que continuar mesmo a pôr carvão, fogo claro, no carvão. água dura em pedra dura. Como é? Água mole em pedra dura. Não, em pedra dura e tal. Mas é verdade isso. O país ganha. Sim. Impostos, mais transações por via do mobile e dos outros meios digitais. As finanças vão lá buscar o imposto, e como é que se chama? IVA. Sim. É uma explosão positiva para o país. Eu agradeço, Dr. Leles, e reconheço que é uma pergunta, talvez que eu penso que não seria justa se também não endereçasse, né, aos próprios reguladores e supervisores das diversas instituições financeiras. Né? Eu peço perdão porque eu cheguei aqui um pouco atrasado, eu perdi a apresentação do Dr. Rui Miggins, mas na minha opinião, muito importante a questão de se regular apropriadamente essas novas transações financeiras, levando em consideração os seus desafios, levando em consideração os seus riscos, mas há também aqui uma necessidade emergente, urgente, de se preparar
o corpo técnico dos seus reguladores, a fim de que eles estejam também preparados apropriadamente para acessar os riscos. Sim. E para monitorar, supervisionar as atividades dos bancos, assegurando que os seus clientes estejam seguros, né? Eu estou ciente do tempo. Eu acho que eu preparei mais perguntas do que cabia em 1 hora de forma que eu queria pular agora um bocadinho para uma parte que eu acho importante, que é a questão da transformação do modelo de negócio dos bancos, né? Quer dizer, os clientes bancários eles estão a exigir de forma crescente uma experiência digital rápida e conveniente e apoio humano para serviços complexos e questões técnicas. Quer dizer, eles não abrem mão totalmente da relacionamento face a face com os seus bancos. Portanto, os bancos eles têm que encontrar aí um equilíbrio entre a digitalização e a experiência humana, gerando a necessidade de desenvolvimento de novos produtos, modelos de negócios. E nesse ponto eu perguntaria ao Dr. Correia como é que ele vê a banca angolana a se adaptar a essa nova realidade, né? De ter essas duas possibilidades abertas aos seus clientes. Obrigado. Obrigado. A experiência digital como conjunto de interações entre os bancos e os clientes, né? Portanto, há aqui uma necessidade dos bancos explorarem, portanto, as ferramentas que têm de conhecimento dos seus clientes para poder oferecer os melhores produtos e melhor satisfazer, portanto, os seus clientes. Eu penso que assim os bancos vão poder reduzir custos e obter melhores resultados financeiros, portanto, da sua atividade. Muito obrigado. Eu agora volto a minha atenção aqui para o Dr. Teles, à minha esquerda, né? Essa transformação digital também tem contribuído para aumentar os riscos dos bancos. E os bancos terão que ajustar os seus balanços financeiros para essa nova realidade. Por exemplo, na estrutura atual, a banca angolana tem em média apenas 18% dos seus ativos em créditos a clientes usando dados de 2021. Comparativamente a outros mercados, me parece que estão um pouco defasados. Portanto, a banca angolana também não pode depender tanto do mercado cambial para as suas receitas como hoje. Pelo que terá que haver aqui uma evolução mais equilibrada do balanço e das receitas dos bancos. Como é que vê essa transição para um modelo de negócio diferente? Dr. Teles. Mais uma pergunta difícil, mas de facto, enfim, a estrutura que temos, e tivemos uma sessão da Deloitte há pouco tempo, que fez o favor de apresentar os resultados de 2021 do sistema financeiro, tem conclusões muito interessantes. E talvez uma das conclusões seja que a nossa estrutura de receitas e de balanço que existe hoje tem que evoluir para uma estrutura de ativos, de composição dos ativos e de composição das receitas um pouco mais equilibrada, porque existem situações hoje que expõem os bancos a determinado tipo de riscos. Riscos esses que alguns riscos locais, outros riscos macro-internacionais, que podem desequilibrar, digamos assim, a situação atual dos bancos. Os bancos são entidades que pretendem atingir um determinado retorno nos seus capitais próprios e, para o fazerem, têm que ter um negócio que seja sustentável no tempo. Não é? E, portanto, ter um sistema financeiro que é excessivamente sensível, digamos assim, a variações rápidas de taxa de juro, por exemplo, ou ter um sistema financeiro que tem uma base de receitas de comissões, por exemplo, que é o reflexo da transacionalidade dos clientes e negócio normal dos clientes, no dia-a-dia dos clientes, mas, como eu dizia, que tem uma base, digamos assim, de comissionamento baixo, é também um risco
para o futuro dos negócios dos bancos. E, portanto, os bancos têm que pensar simultaneamente no presente, portanto, como é que posicionam os seus balanços e a sua estratégia para serem mais resilientes e serem mais robustos do ponto de vista de rentabilidade, do ponto de vista financeiro, mas têm também que pensar a médio e longo prazo o que é necessário fazerem para reagirem a alterações estruturais que podem vir a acontecer no mercado. E, obviamente, ter um sistema que tem 18% do seu crédito, enfim, isto é uma média, portanto é injusto esta comparação, mas se nós compararmos que, de acordo com os dados da Deloitte, Angola tem 18% dos ativos dos bancos em crédito, a África do Sul tinha 70% ou 71%, por exemplo, a dar uma ideia, a Nigéria tem 50%. Portanto, a expectativa é que os balanços dos bancos contenham uma percentagem mais elevada de crédito a clientes no futuro. E ainda há pouco, no intervalo, conversava com uma colega de outra instituição. Um dos grandes desafios que nós temos atualmente é fazer crescer o crédito no mercado, o crédito real, a economia real, o crédito não necessariamente a empresas, mas o crédito a particulares. Como é que nós conseguimos identificar os algoritmos certos? Como é que nós conseguimos incorporar dados e tecnologia para, com outras soluções, fazer crescer o crédito? Porquê? Porque, devido à situação atual da economia angolana, nós não podemos utilizar os modelos que conhecemos hoje, mais antigos, com base em dados históricos e informação financeira, para tomar decisões de concessão de crédito. Portanto, há aqui vários desafios que podem incentivar os bancos a considerar outros modelos de negócio que não existem hoje, que não têm hoje, eventualmente modelos de negócio que não são necessariamente modelos de negócio bancários, mas que são modelos de negócio que vão resolver problemas de pessoas. E, obviamente, outro dos grandes riscos dos bancos é desligarem-se da sua função principal, não é? Portanto, os bancos capturam liquidez e devem aplicar essa liquidez para fomentar o crescimento económico e ter um efeito multiplicador na economia. Mas os bancos devem resolver problemas de clientes, problemas reais. E se nós hoje temos praticamente todos os bancos a trabalhar em todos os segmentos de mercado, com uma maior dificuldade de acesso a capital pelos bancos ou pelos acionistas dos bancos, produtos ou serviços que no futuro tendencialmente poderão tornar-se commodities, não é? E, portanto, com a cobrança desses produtos ou serviços a tender para zero. Um grande apetite por crédito que existe hoje na economia angolana para o seu crescimento. Taxas de juros a cair, custos fixos dos bancos relativamente rígidos e difíceis de mexer, e a guerra pelo talento, que já foi falada aqui, e a necessidade de talento. Nota-se que há desafios no horizonte, não é, para o nosso setor, e acho que isto é um understatement, mas de facto torna-se necessário que também em conjunto com o regulador haja estas conversas do setor para nós conseguirmos posicionar os bancos para serem negócios mais sustentáveis no futuro. Obrigado, Dr. Teles. Eu vou agora voltar minha atenção ao Dr. Alves. Há um problema bastante saliente relativamente à tecnologia, porque existem as tecnologias legacy e as tecnologias emergentes, né? E essas tecnologias legacy, elas às vezes podem se tornar uma barreira para a operação eficiente em um processo de transformação digital. Por exemplo, frequentemente sistemas legacy não conseguem se integrar às novas plataformas digitais e muitas empresas financeiras não conseguem ver os seus planos de transformação digital atingir uma conclusão satisfatória, né? Na sua opinião, Dr. Alves, como é que a banca angolana está a enfrentar esses desafios no sentido de integrar as tecnologias legacy, né, às tecnologias emergentes? Obrigado. Para além da questão tecnológica, vamos voltar a falar da questão cultural. Portanto, alterar um sistema que está numa instituição há 30 anos é sempre uma missão muito difícil e há sempre aquela famosa questão: se sempre funcionou, porque é que agora tem que mudar? Portanto, a mudança é uma constante
E nós verificamos hoje uma alteração de paradigma. No passado, o negócio adaptava-se à tecnologia que existia. Hoje, a tecnologia tem que se adaptar ao negócio que pretendemos fazer. Portanto, eu diria que há uma evolução clara no nosso mercado, fundamentalmente com o aviso 8/2020 do Banco Nacional de Angola. Nós passamos a poder utilizar serviços cloud. Eu diria que este aviso poderá ter evoluções, mas é já um caminho óbvio para termos uma infraestrutura que corresponda de facto às necessidades do negócio. Sempre que temos que fazer a alteração de um sistema qualquer, o core bancário, por exemplo, a migração do core bancário ou de um front-end qualquer, o desafio dos bancos é enorme, porque literalmente mudamos os motores em pleno voo e temos que manter o voo estável e temos que chegar com todos os passageiros ao destino. Portanto, se tivermos uma abordagem mais para aquilo que é as tendências atuais, uma arquitetura que evoluiu de monolítica para uma arquitetura de serviços, hoje tende a utilizar microserviços, portanto, cada serviço tem a sua função, cada microserviço tem a sua função, e se deixar de funcionar, a atuação é sobre aquele microserviço e não sobre a plataforma. Utilizando a cloud, nós temos acesso a um conjunto de recursos e aqui novamente nem sempre é possível ter recursos em Angola com algumas especialidades, temos que fazer o caminho, mas na cloud eu estou anywhere, portanto eu tenho acesso a recursos em qualquer parte do globo. E por último, aquilo que já tínhamos tocado na primeira intervenção, que é acima de tudo a metodologia Agile e o DevOps, para garantir que continuamos a fazer entregas para o negócio na medida que temos que fazer esta grande transformação da infraestrutura. Porque entre o aviso 8/2020 e a implementação real, poucos bancos fizeram este caminho, porque há aqui um percurso de preparação dos bancos para que efetivamente passemos para a cloud ou utilizar serviços cloud, não mudando a ineficiência de lugar. Podemos ter um aplicativo que não funciona bem on-premise, passa para a cloud, ele não vai funcionar bem. Portanto, todo este... E depois regras de cibersegurança, classificação de informação, etc, etc. Há aqui um conjunto muito grande de desafios, mas acima de tudo vêm trazer eficiência aos bancos e vão libertar-nos atualmente quase todos os bancos têm infraestrutura própria, têm desafios constantes em manter esta infraestrutura a funcionar, tem o legacy de todas as soluções core dos nossos negócios. 2 ou 3 bancos hoje têm um core mais evoluído, mas 70-80% dos bancos em Angola utilizam o core tradicional, que está cá há 20 anos, tem tido as suas evoluções. Felizmente, a semana passada há notícias que este core também passa a ter uma versão cloud, mas admitimos que o percurso é mais lento do que as nossas expectativas, mas é um caminho óbvio para os bancos em Angola. Obrigado, Dr. Alves. Eu confesso que eu não vejo como uma coisa necessariamente ruim que nem todos os bancos angolanos tenham migrado para uma nova plataforma ou utilizando serviços cloud. Se o banco não estiver preparado para fazer isso, eu acho que deve-se ter cautela na migração para uma tecnologia mais avançada. E nós não poderíamos ter esse painel aqui se nós não fôssemos falar de riscos. E nós vimos aqui nas sessões anteriores que os riscos associados com essa transformação digital, pelo que os bancos estão a passar, são muito grandes, né? E são riscos para além daqueles riscos inerentes à atividade normal dos bancos, né? E aqui agora eu olho para outras 2 pessoas à minha direita, que é o engenheiro Matos e o Dr. Leles. Agora já não é uma bola tão curva, já é mais ajeitadinha para poder de frente para o gol. Como é que os bancos angolanos estão a se preparar, né, para fazer face a esses novos riscos, né?
baseado em tudo aquilo que já foi falado aqui. Obrigado. Pode conversar o Dr. Leles, depois passamos para o Angelo Matos. Bom, eu confesso que não sei o que os outros bancos estão a fazer. Ok. E, portanto, nem posso penetrar, mas acredito que portanto, o primeiro princípio é de que o risco é inerente de qualquer atividade, quer pessoal, quer corporativa. Aliás, o facto de nós estarmos aqui, não é, o facto de já viver, de estarmos vivos já é um risco, não é isso? Portanto, eu digo sempre isto. Portanto, eu não tenho a resposta em relação àquilo que os outros bancos estão a fazer. E, aliás, também devo confessar que, na minha perspectiva, que gerir risco não é tanto uma ciência, mas é uma arte, acaba por ser mais uma arte. Depois os matemáticos vieram para aí, começaram a colocar modelos determinísticos, estocásticos e etc, e complicaram tudo, não é? Mas, no final, acaba por ser muito bom senso, né? Muito bom senso e sensibilidade. Está ali a olhar para o vice-governador, que eu sei que é uma área que ele gosta e domina bem, e ajudou-me também a validar aquilo que era a minha ideia, portanto, tentando e procurando responder à sua questão e olhando para aquilo que é a organização para a qual eu trabalho. Portanto, nós continuamos a desenvolver modelos internos, acima de tudo que permitam desenvolver os principais, não só determinar, mas identificar os principais triggers, explotadores, gatilhos, portanto, os vetores, aceleradores de eventos, portanto, montar um conjunto de estatísticas para perceber exatamente o que é que pode acontecer, qual é a probabilidade da ocorrência desses eventos e qual é que é o custo, eventualmente. Portanto, eu dou-lhe um exemplo concreto, e o grande tema hoje tem sido, o Luís sabe que temos a falar, que é, para mim, o grande fator de risco para os bancos, e foi apresentado aqui, cibersegurança e segurança de informação. E há alguns anos alguém mostrou-me um cartoon em que, à frente de uma agência bancária, estavam 3 homens armados, cheios de cartucheiras e etc. E depois, na página seguinte, apresentava alguém lá num computador, alguns no mundo, não é? A teclar, não é? Portanto, tinha as câmaras de filmar, tinha tudo, mas com base em 2 ou 3 cliques, com um malware que entra num banco por via de um ficheiro PDF com, como é que se chama, currículo vitae, portanto, entra-se para o sistema e pode-se capturar o banco como um todo, mas isso, literalmente, assim. E para mim este é o principal fator de risco, e nós temos visto o trabalho que a EMIS tem feito. Agora, portanto, vimos a apresentação ali da Multicert. Este, para mim, e será nos próximos anos o principal vetor de risco, porque ele acaba por ter implicações quer no risco operacional, quer no risco de mercados e contrapartes, quer no risco de crédito. Portanto, a componente dos prestadores de serviço é assustador, e não quero dar aqui a criar um drama. O meu poder de oratória é bastante limitado, mas é assustador o potencial deste risco. E a recomendação que eu faço, mais do que aquilo que é todos os outros vetores daquilo que é a nossa atividade, muita concentração aí. Esta rúbrica hoje no nosso banco passou da 13ª ou 14ª para a segunda rúbrica, porque aquilo que nós vimos, o diagnóstico que nós fizemos, existem muitas vulnerabilidades que algumas das quais estão a ser aproveitadas todos os dias. Portanto, e começa pela disponibilidade de largura de banda, os satélites e fibras ópticas e etc. E depois também a literacia dos utilizadores, até nós próprios, né? Nós temos que estar a fazer estes cursos, o regulador também obriga agora com que tenhamos que fazer cursos de cibersegurança, pelo menos awareness. Portanto, formar as pessoas, dar competências, sensibilizar, porque uma vez o malware entrar nos sistemas é um desafio enorme. Portanto, eu ficaria por aí. Obrigado, Dr. Tereles. Dr. Matos. Bom, bem, é verdade que aqui há uns anos, aqui há 3 anos talvez, ou 4, talvez o maior risco que nós tínhamos era um acidente. Pronto, no nosso caso, não é? Nós não temos o risco financeiro, não é? Pronto. É um acidente, não é um acidente, ficamos sem as instalações e tal. Mas hoje, provavelmente, o risco número 1 é um ataque cibernético.
Portanto, nós, todos temos que estar preparados para fazer a defesa cibernética, não é, da organização. E isso passa não só pela preparação das pessoas, mas temos que ter unidades de estrutura muito dedicadas a isso, especializadas, e contratar serviços especializados, aliás, que é o que nós estamos a fazer também, que é, porque no fundo, um dos segredos da cibersegurança é fazer monitoria, não é? Monitoramento. Portanto, tem que ser monitoramento 24/7, muito especializado, aquilo que eles chamam o SOC, não é? Portanto, termos estes serviços, nós ainda não temos, pelo menos que eu saiba, cá em Angola, nenhuma empresa a fazer estes serviços, mas provavelmente vai surgir. Portanto, são empresas que fazem que monitoram, portanto, têm que monitorar permanentemente os ativos da empresa e, que, aliás, como foi explicado naquela apresentação. Depois há um outro aspecto que é muito importante para organizações como as nossas, que é saber distinguir o que são dados do sistema do que são dados transacionais, não é? Porque a maior parte porque um ataque sempre pode acontecer, pode ser mais violento ou menos violento. O problema é estarmos preparados para recuperar. E o maior problema que tem acontecido até hoje, da dificuldade que as empresas têm para recuperar, é que os backups não estão isolados. Um dos segredos disto é os backups, portanto, a informação de salvaguarda, sobretudo a informação dos sistemas, não é a informação dos dados. Bom, eu posso perder dados sobre transações, mas perdi dados sobre transações, depois recupero de qualquer maneira. Mas eu recuperar o sistema preciso dos dados do sistema, que os espanhóis chamam variáveis de entorno, não é? Portanto, as configurações dos routers, disto, daquilo, as configurações de negócios, as comissões, essas coisas. Esses dados têm que estar guardados em sítios que não têm acesso nenhum online. E você tem que fazer as atualizações sem permitir que nessa altura está a fazer as atualizações haja intrusão. Bom, portanto, o segredo é ter backups seguros. Portanto, um ataque que foi muito mediático, que foi um ataque que aconteceu à Vodafone, em Portugal, por exemplo, foi porque alguém roubou as chaves, os acessos de alguém que tinha permissões altas. E o objetivo daquele ataque não foi foi simplesmente destruir. E a companhia, para recuperar aquilo, não tinha backups preparados, porque os backups estavam online, também foram destruídos, a maior parte, e portanto teve que recorrer-se aos apontamentos dos funcionários que estavam nos livros, né? E a backups dá 8 anos, dá 10 anos para recuperar coisas. Portanto, os ensinamentos que têm havido é esse, ou seja, preparar-se para não ser atacado e preparar-se para recuperar. E para isso é preciso investir bastante, ter unidades de estrutura dedicadas, especializadas e a monitorar, de preferência a 4 olhos. Obrigado. Obrigado, doutor Matos. Apenas um último comentário antes de nós encerrarmos, né? Na minha instituição, nós fazemos treinamento, nós, os funcionários, constantemente, no sentido de aumentar a nossa conhecimento das diversas formas pelas quais as pessoas podem tentar entrar no sistema, quais são as principais estratégias, como evitar cair nessas coisas, né? Eu nem sei porque que a gente tem esse treinamento, porque a gente lá na minha instituição não faz nada que seja do interesse desses cibercriminais, mas de qualquer forma eles fazem um treinamento, é um treinamento constante. É interessante porque são cursos que duram 10 minutos, 5 minutos. Quer dizer, não toma muito tempo das pessoas que estão a trabalhar naquilo, né? Mesmo pessoas como eu, que não tem nada a ver com informática, mas aquilo vai aumentando a capacidade da instituição de prevenir os ataques, né? Havia muitas outras questões que nós gostaríamos de fazer, infelizmente o tempo não é suficiente. Mais uma vez eu quero agradecer a presença dos senhores, foram extremamente cordiais entre si e comigo, e quero agradecer a organização do evento, que colocou toda essa programação, uma programação excelente, bastante instrutiva, muito importante, né? De forma que, muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Marcos Couto. Vou pedir, por favor, permaneçam sentados, porque de acordo com o programa, a bola passa para o outro lado, não é? Que tenham também a oportunidade de fazer comentários, colocar perguntas,
por mais ainda 30 minutos. não. Pedir a vossa paciência e disponibilidade por mais 30 minutos, por favor. Bem, temos já os microfones disponíveis nas duas extremidades, já. Pedir às senhoras e senhores que, por favor, se tiverem perguntas, comentários, por favor, levantar a mão. O microfone vai chegar e podem, naturalmente, depois de apresentar a instituição que representam e a si próprios, colocar a questão e o comentário e, claro, a quem a colocam esta questão. Voluntários? Não vejo mãos levantadas. Já vi uma, ok. O senhor deste lado. Ok. Por favor, bom dia. Seu nome, instituição que representa e pergunta ou comentário e a quem é dirigida, por favor. Bom dia. O meu nome é João Almeida, represento a parte do IT do Banco Milênio Atlântico. A pergunta não é destinada diretamente a nenhum dos intervenientes, mas acho que é para reflexão. Talvez mais ao Dr. Lelis. Isto na vertente do SST, a título de exemplo, que o objeto é aqui um pouco a inclusão financeira, mas acho que a participação destes fóruns deve ser mais extensa aos bancos e ao interoperador. Portanto, hoje o que sentimos, e nós fomos o primeiro banco ali junto do Inacom, junto da Unitel, que tinha o produto, a operacionalizá-lo. Na altura, isto há 3 anos atrás, 3 anos e meio, havia um produto, mas mais do lado do operador, não havia a regulamentação, o SST propriamente dita, e quando nós pegámos este projeto, isto alavancou. Portanto, houve a necessidade do Inacom fazer um plano de endereçamento, todos os processos. Mas eu partilho muito a inquietação do Dr. Lelis, é que isto é sempre um produto dentro de um produto, não é? Portanto, aos bancos é mais um caso em que se tentem fazer inclusão financeira, onde o produto do banco coexiste num produto do baixo. E às vezes falamos em exemplos do Quénia, falamos em exemplos de vários países no outro âmbito, mas nós estamos a ver o nosso interior, portanto, os clientes internos, o customer centric, onde é que realmente não estamos a fazer bem. Sugestão, acho que estas participações tocam muito nos conceitos, mas falta um plano estratégico para tornar realmente estes produtos cabíveis ao utilizador final. O que é que neste caso eu acho que aqui falta? Claramente definir como no Quénia se fez. O circuito é livre, sem custos destinados ao banco, o operador não pode cobrar isso, à exceção de serem transações financeiras, que é o caso. Uma consulta de movimentos não é paga, uma consulta de informação não é paga, à exceção de ser feita efetivamente uma transação financeira. E é isto que falta em muitos dos produtos que são aqui invocados. Portanto, regulamentar muito bem estes produtos, junto das entidades que o são, o Inacom, a Unitel, potenciar outros operadores também a tê-lo, não ser só um negócio one by one, e é isto que eu acho que às vezes falta. Portanto, os conceitos estão aqui, os conceitos de bancarização, digitalização e inclusão, mas não torná-los depois uma marca evidente por cima e a adaptação por baixo é fechada, é estática. Portanto, é mais uma sugestão para estes circuitos serem um bocado alargados à experiência que vivemos dos produtos. Obrigado. Muito obrigado. Bem, Dr. Souto, sei que tinha uma pergunta para já passou, já não interessa perguntar ao Dr. Miguel. Sim, durante a sua intervenção mencionou, mas... Eu não vou cometer essa indelicadeza. Nós podemos conversar bilateralmente. Ok, está bem, obrigado. Pronto. Senhoras e senhores, mais alguma questão? Pronto, já temos um segundo voluntário, por favor. Seu nome, instituição que representa. Boa tarde a todos. Pergunta ou comentário e a quem é dirigido, por favor. Alcides Miguel, do Banco Milênio Atlântico, ligado aqui à área de cibersegurança. E eu vou aproveitar e fazer um comentário, visto que tem aqui vários bancos e também aqui a Bank. Era mais para a questão da cibersegurança, e os bancos em Angola falam muito pouco em termos de matéria de cibersegurança. E, por exemplo, existe um fórum internacional que é o Financial Service Information Sharing, que em Angola acho que existe um banco participante desse fórum. E a defesa de cibersegurança, na minha visão, deve ser feita em comunidade, ou seja, as entidades devem partilhar indicadores de compromisso ou de inteligência para poder prevenir o sistema financeiro como um todo. E estamos a trabalhar em silos, não beneficia o sistema financeiro angolano,
E só de lembrar também que o sistema financeiro angolano faz parte da infraestrutura crítica do país, o que faz com que as instituições como um todo tenham que criar estratégias conjuntas de defesa do ciberespaço financeiro angolano. Porque se for de forma individual, o Atlântico faz uma coisa, o BAI faz outra, o Standard faz outra, mas depois não se consegue perceber o que é que o Standard Bank, por exemplo, está a observar de ataques que estão a acontecer, e nós também, do outro lado, também poder partilhar essa informação, porque não estás a partilhar segredos da instituição, estás a partilhar aquilo que estás a ver. Ou seja, olha, eu estou a ver isto, o outro vai dizer também que estou a ver aquilo. Podemos entender que deve ser um ataque sistémico ao sistema financeiro angolano e não ser uma ação individual ou alguma coisa menos, ou algum curioso. Então é preciso que nós tenhamos mecanismos para que os bancos possam partilhar inteligência de cibersegurança entre si e conseguir criar uma estratégia de defesa conjunta. Esse é um comentário que eu faria. Muito obrigado. Posso Dr. Luís, por favor. Bom, muito relevante esta questão, e eu vou partilhar também convosco, se me permitem. Em 2014, 2015, já não me recordo, eu participei num fórum organizado pela IBM nos Estados Unidos, e um dos principais oradores foi uma general de 4 estrelas das Forças Armadas dos Estados Unidos. E ela começou com a apresentação da seguinte forma. Ela dizia, as primeiras guerras que existiram, os primeiros combates foram na terra, então criaram-se os exércitos. Depois passou-se para a área fluvial, mares, rios, criaram-se a marinha e a guarda costeira. Depois passou para o ar, força aérea, e depois passou-se então para o espaço. E mais tarde, e ultimamente, criou-se então o realm do ciberespaço. E a maior parte dos países, e que aquilo que eu tenho acompanhado, tem estado a criar, portanto, branches, como é que se diz branches, não é? Organismos dentro das Forças Armadas, não é? Para acompanharem estes aspectos. Portanto, e isto é primeiro ao nível do país. E nós estamos a falar um general de 4 estrelas, portanto, ao nível do Estado-Maior, que se ocupa dos temas da guerra de cibersegurança, no nível de ciber. E aí deu para perceber muito claramente que nós estávamos a falar de temas, como dizia ali o colega do Atlântico, de facto estamos a falar de infraestrutura crítica para o país, e tivemos aqui algumas situações. Eu não percebo bem o que está a ser feito em Angola, e vão-me perdoar, portanto, não tenho aqui o meu diretor de segurança de informação para dizer o que é que tem sido feito ultimamente, mas uma coisa eu verifiquei. Primeiro, sim, os bancos não têm estado a falar entre si, isso é uma especialidade, e de facto não há concorrência aí. Nós no início estávamos a falar de porque é que nós não movemos junto do Estado de Angola a criação de uma unidade de mais alto nível. Daquilo que eu vejo que tem sido os pronunciamentos públicos é sempre pós-facto. Aparece a polícia judiciária a explicar, então a investigação pós-facto. Este realme nós temos que ser proativos. E Cabo Verde é um país pequenininho, e eu digo sempre, talvez por ser um país pequeno, acaba por adotar muito rapidamente aquilo que são as denominadas boas práticas. E eu sou presidente do Conselho de Administração não executivo do BAI Cabo Verde, e a arquitetura, a infraestrutura de cibersegurança começa exatamente aí, ao mais alto nível do Estado. Portanto, se tem o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, da Marinha, etc., tem alguém que é da cibersegurança. E depois toda a arquitetura que venha sendo desenhada é uma perspectiva prospectiva, portanto, não estão a reagir. Aí sim, depois, nós poderíamos ter uma visão mais integrada, na minha opinião, de como nós podíamos partilhar os recursos, porque, de facto, conversava com o Luís Teles há pouco, os investimentos que nós estamos a fazer individualmente são absurdos, são mesmo absurdos, porque se tivéssemos uma infraestrutura nacional que permitisse, portanto, ajudar a alinhar os esforços para nós protegermos a infraestrutura crítica do país, o país pouparia muito. Mas isso é uma discussão de outro nível, mas eu optei por levantar esta questão porque
não vejo muito diálogo, muita comunicação, muita debate neste aspecto que é crítico para o país. A criação da grande estratégia, existe sim legislação sobre cibersegurança, mas depois as peças que se encaixam não podem não estar a funcionar. Por último, um outro exemplo, e daí, porque que eu sou muito sensibilizado nesta matéria, também há alguns anos desloquei-me a um país que é de ponta na área de cibersegurança e segurança de informação, e na altura eles mostraram-nos, portanto, tem aqueles dark traces e aquelas ferramentas todas que vocês conhecem melhor do que eu, e portanto, fizeram um drill down na Angola. O que estava a acontecer em Angola? E a quantidade de servidores zombie, né, que vocês chamam, que estão em Angola a atacar outros países e atacar a infraestrutura aqui, foi assustadora. Portanto, o awareness tem que começar do mais alto nível e depois cada um de nós vai fazer as suas partes. O que significa que é um tema crítico, sim, temos que conversar muito mais, porque não é aí onde nós estamos a concorrer, não é, Luís? Mas não é aí onde nós concorremos, portanto, a concorrência é noutro nível, e temos mesmo que partilhar os esforços, e eu acho que a nível da banca, criar aquele grupo técnico de cibersegurança e segurança de informação, onde se podem partilhar os grandes temas. Já não me recordo se existe, não? Já existe, não é? Exatamente. Mas era só um comentário adicional e uma contribuição para fazer também. Obrigado, Dr. Lenço. Mas algum subsídio? Parece-me que não. Bem, senhoras e senhores, por favor, os aplausos aos nossos convidados. Agora sim, peço, permite, por favor, podem... Podemos levantar.